A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida uma realidade marcante, profunda e também edificante. Vamos então meditar rapidamente na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, verso 17... que diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Para que se não anule a cruz de Cristo. Agora, aí mesmo em 1 Coríntios, agora no capítulo 15, o verso 36, que diz assim: insensatos, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, muito obrigado por esse tempo que vamos passar aqui meditando na Tua Palavra. Estamos assentados aos pés do Senhor Jesus Cristo para que Ele então ministre aos nossos corações. Traga revelação, traga entendimento espiritual, traga espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos plenamente toda a verdade da cruz, toda a pessoa de Cristo e a obra que Ele realizou consumando-a lá no Calvário. Nós oramos agradecidos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amados, uma coisa que eu quero deixar bem clara para todos vocês, é que não existe evangelho sem cruz. O evangelho, ele fala da morte de Cristo para salvar os pecadores, como também fala da nossa inclusão no corpo de Cristo para fazer morrer a nossa velha natureza perversa, pecaminosa. A palavra de Deus, ela fala da nossa crucificação, morte e ressurreição juntamente com Cristo. Romanos 6,6 fala que o nosso homem velho foi com ele crucificado, morremos. E em Efésios 2, verso 6, a Bíblia diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele. E com ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amados, entendamos que quando Deus nos chamou, Ele nos chamou e nos enviou a pregar o Evangelho da Graça, que é o Evangelho da Cruz, que não pode ser anulado. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Essa expressão aqui, para que não se anule a cruz de Cristo, significa que não podemos deixar de falar sobre a cruz de Cristo em nossas pregações, em nossas ministrações. Por quê? Porque a palavra da cruz, ela é o poder de Deus para conquistar o mundo e salvar os pecadores. A palavra da cruz, ela é a força mais poderosa da face da terra. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, está escrito: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios 1, verso 18. Irmãos, é por isso que a palavra da cruz, ela deve ser o tema dominante em nossas ministrações. Em toda pregação, nós não podemos sair do foco em anunciar, em proclamar, em pregar, em ministrar
Jesus Cristo e este crucificado. Só assim como que Paulo falava. Era esta a mensagem nas pregações do apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2, ele disse o seguinte: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vocês se lembram daquele pregador do passado, Alberto W. Tozer? Ele disse que a cruz de Cristo é a coisa mais revolucionária que já apareceu entre os homens. Se em nossa pregação deixarmos de apresentar a inclusão do pecador no corpo de Cristo na cruz, para fazer morrer a sua velha natureza, essa pregação não produzirá absolutamente nada de valor, já dizia Tozer. Por isso que neste estudo eu quero levar você a ver que a sublime obra do Pai para salvar os pecadores foi por meio da morte de Cristo na cruz, consumada segundo os santos propósitos de Deus antes da fundação do mundo. Naquele texto maravilhoso de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 20, está escrito assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Que texto tremendo, que texto maravilhoso esse aqui de 1 Pedro 1, de 18 a 20, onde ele mostra que Cristo, ele foi morto desde a fundação do mundo. Este sangue já havia sido derramado desde a fundação do mundo por amor de mim e por amor de você. Isto é tremendo, isto é maravilhoso. Então nós louvamos ao nosso Senhor Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele é e tem feito em nosso benefício. Amados, nós precisamos entender de fato o que significa, segundo a definição bíblica, de novo nascimento. Em João 3,6, Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que essas definições, eu creio que vai ajudar a você que está me ouvindo a entender melhor esse assunto que é de grande importância para todas as pessoas, porque dele depende o destino eterno de todos os pecadores. A necessidade do novo nascimento, ela consiste da incapacidade do pecador ver ou entrar no reino de Deus sem uma transformação radical em sua vida. Por isso que o novo nascimento não é uma reforma da velha natureza por meio de religião. Ela é um milagre realizado em nós no sentido de mudar a nossa natureza interior, de trocar o nosso velho coração por um novo coração. É necessário que esse transplante já foi feito. Então eu e você precisamos de crer que na cruz em Cristo nós fomos mortos juntamente com Ele. E lá na cruz, quando nós morremos, morreu o nosso velho coração. Ele foi destituído de nós. Nós morremos para Ele, morremos para o pecado, mas nós ganhamos um novo coração quando fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e Cristo é a nossa vida. Por isso que a regeneração, ela é um dom da graça de Deus, é uma obra sobrenatural do Espírito Santo realizada em cada um de nós que cremos no Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que as pessoas, elas estão mortas em delitos e pecados, logo ninguém pode ser salvo a não ser por uma obra misericordiosa de Deus. O novo nascimento é Deus, por sua graça, pelo Espírito Santo em Cristo Jesus, tirando a minha e a sua natureza terrena para nos dar a natureza divina. Em 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina,
livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Percebe aqui que a nossa velha vida foi crucificada, mas hoje nós somos participantes da natureza divina e não da nossa natureza adâmica pecaminosa. Por isso que o apóstolo Paulo, ele define como despir-se do velho homem e revestir-se do novo. A palavra de Deus vai mostrar claramente, lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, dos versículos 8 e 10, nós temos a seguinte declaração: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos, porque nós só podemos despir uma vez que morremos com Cristo. Olha, outro detalhe importante é que no Antigo Testamento é Deus tirando o nosso coração de pedra e dando-nos um novo coração. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26, está escrito: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Entendamos que a troca de coração significa mudança de mente, de caráter, de modo de ser, de sentir e agir de uma pessoa realmente convertida. Deus, o Pai, é o autor do novo nascimento. Em Tiago 1,18 a Bíblia diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Você que está me ouvindo nessa oportunidade, eu convido você a confessar a verdade da palavra de Deus, que afirma que Cristo morreu, mas que você também morreu com Ele, que você também foi crucificado com Ele. E hoje quem vive não é mais você, mas Cristo é a sua vida. Por isso que nós não podemos anular o Evangelho da Graça, anular a cruz, anular esta mensagem proclamadora de salvação, de regeneração para o pecador. Sem a morte do pecador no corpo de Cristo, e Deus vai usar o seu instrumento, que é a cruz, não tem possibilidade de ninguém sermos salvos, de ninguém ser regenerado. Que Deus revele essa verdade ao seu coração, levando você a crer na sua morte e na sua ressurreição com Cristo. Amém? Bom dia para você, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.